Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje aqui em nosso estúdio Carol do Brasil e Mário Neto. E a gente está falando um pouco sobre a arte de contar histórias. Bom, gente, como que vocês montaram esse projeto, né? Esse Reza a Lenda? Como que foi a montagem dessa apresentação? O Reza a Lenda, ele veio logo depois da nossa apresentação do Bolinho. E foi até o Capucci que deu a ideia, gente, vamos fazer uma noite no museu, traz o Valdemar e a Valdirene, pela repercussão que deu, né? Uhum. Falei certo? Repercussão. E aí o Capucci falou, gente, vamos fazer uma noite no museu, tal. Daí eu falei assim, nossa, mas então vamos resgatar aquelas noites no museu de terror, de histórias de terror, tal. Ele, nossa, boa ideia, vamos fazer. E eu tenho aquele livro... Como que é mesmo aquele livro? Você tem aquele livro. É um livro de Malassombras. Contos e Malassombras. Contos e Malassombras. É o do Elton, da Érica Turci, a Tati Baruel. E eu tenho esse livro, ganhei de presente, e eu conto para as minhas filhas, né, que são pequenas. Aí até às vezes elas ficam, ai mãe, a gente pode dormir tudo junto. Mas são histórias encantadas, deliciosas, e são histórias que a gente ouvia também, né? Então a gente pensou em agregar o lobisomem, porque eu tenho vários relatos de lobisomem da minha família, lá do Bom Jesus e do São João também. Vamos juntar o lobisomem com algumas histórias relacionadas ao Rio Paraíba. E aí a gente conversou com os escritores do livro, perguntando se podia, né? A gente não conta a história certa, a gente fez uma adaptação. E aí foi quando a Tati falou, Carol, são histórias do povo, né? Só se for usar realmente, assim, né? Tete a tete, a gente teria que conversar. Mas são histórias adaptadas. Essa segunda versão ainda é completamente diferente já, né? É mais ou menos o que é, mas é completamente diferente, nome, tudo, né? E como a Carol disse, é uma história muito gostosa de ler, assim. Só que como a gente já trabalhou com o medo no museu, a gente tentou adaptar o medo para a história. Que foi um desafio pra gente, porque você lê a história, ela é muito tranquila, a história pra você contar pra criança. Uhum. E como a história também fala de lobisomem e a outra que é um espírito que aparecia no Rio Paraíba, então foi fácil pra gente meio que colocar um medo, que até hoje a gente apresenta, a gente se assusta em cena. Porque não sabe a hora do... Porque a gente não sabe. Como eu falei pra você que a gente trabalha muito de improviso, o susto vem e ainda sempre acaba pegando nós dois em cena. A gente tem até uns trechinhos aí que o Guilherme vai passando legal. Aí da Reza a Lenda. E esse Reza a Lenda, ele está em cartaz ainda? Vocês estão apresentando ele em alguns lugares? Como que é? Sim, então. Agora a gente tá vendendo esse espetáculo, né? Que ele é recente ainda. A gente fez umas 5 apresentações ainda com ele. Só que, assim, no Natal a gente fez uma apresentação voltada para o estilo do Natal. Só que o Reza a Lenda, ele é uma história gostosa. A gente quer explorar mais isso, entendeu? Aí a gente está mandando projeto para outras cidades também. E vamos ver o que vai dar, né? A gente está apostando nesse projeto, né? Que a gente juntou tudo e a gente fez essa apresentação no Carlos Guedes esse fim de semana. Justamente por ser um lugar fechado, escuro, né? E para captar bastante imagem, bastante material para mandar. E aí o Mário entra com o roteiro, eu entro com essa parte de projeto, né? E vamos ver o que vai dar. E além do Reza a Lenda, vocês têm outros projetos também? Sim. Nós somos palhaços, né? Por que você riu? Então, a gente é palhaço e isso é uma coisa que não tem como deixar de lado. Porque foi a primeira paixão, assim, sabe? Eu tenho os meus projetos, TV, tenho os projetos solos, tanto quanto a Carol tem também, já fizemos vários. Mas hoje o nosso foco é os caipiras e é o palhaço, porque a gente trabalha muito junto. Tanto que os nossos caipiras são os palhaços. Né? Então a gente está sempre na ativa com os dois. Exatamente. Porque não tem como, é tudo vinculado, é tudo a mesma coisa, entendeu? Entendi. Então o palhaço tá no sangue já. Tá no sangue, tá na ativa também. Então, na verdade o palhaço foi assim
uma coisa assim que de princípio eu fiquei meio assim, ai não, acho que não. Eu sempre muito tive difícil ser medo. palhaço, sabia? É difícil. A gente já muito entrevistou difícil. outras pessoas aqui também, porque todo mundo acha que é fácil, né, ser Não. palhaço. Só põe o nariz e É pronto. muito difícil. Tem todo O palhaço é bem daqueles, pede pra sair se você não tiver afim, porque suga você de uma tal muito maneira. difícil. E eu sempre tive muito medo de palhaço, assim. Até hoje, assim, tem uns palhaços que eu não gosto muito, sabe? Assim, de chegar perto. Não sei por quê. E tem medo e virou palhaço. Então, e foi quando a Paulinha me chamou, Carol, vem fazer, vamos fazer, tal. Daí eu, ai, não sei, tenho Porque medo de palhaço. a gente passa a aprender qual é a verdadeira função, o significado, o sentido do palhaço. Uhum. Porque a gente cresce com aquela imagem do palhaço que vai te pegar, sabe? Aquelas coisas. E palhaço aquela cara não é isso. branca, sabe? Não. O palhaço, ele é o bobão que quer ser amado. Então, é muito a gente, assim, entendeu? Tanto que o Guarani e a Paulinha, assim, são nossa grande escola, são muito queridos, super pacientes, né? Super tranquilos, passam exercícios... Tiraram esse medo, né? E exercícios que a gente usa no dia a dia, sabe? O ser palhaço, ele te traz uma outra visão da situação, um autocontrole muito grande. No dia a dia, né? No dia a dia. Exatamente. Tanto que tem várias pessoas agora que nos procuram para fazer o curso de palhaço, porque eles já estão percebendo isso. Nossa, como os exercícios que a gente pode ir usando para lidar com a situação. Para lidar no dia a dia. E no dia a dia a gente descobre muito ser palhaço, né? Que a gente vê muito palhaço na rua, muito. Depois que você começa a estudar, você percebe como tem. E tudo isso a gente traz pra gente, assim, pra cena, pro personagem. Os palhaços. Nossos palhaços nem falam. Nossos palhaços são meio mudos, assim. Porque a gente fala pelo corpo só. Não tem muita voz. E a gente tem também projetos de contação de história, assim, tipo, em geral, assim, né? A gente vem de aniversário, então você pode trazer a sua ideia. E a gente conta a história da vida da pessoa. História de vida. E a gente conta legal. do jeito caipira. O palhaço não, né? Porque daí o palhaço ele entra mais como recreativo ele tem todo um mesmo. tônus, então dependendo do que Isso. você vai fazer, ele perde totalmente aquela energia do palhaço. Agora, para esse projeto de contação de história, a gente fez um fim de semana agora, que é uma coisa até engraçada. A gente encontrou com a pessoa, né? Com a mulher que passou a história pra gente, eu roteirizei a história, só que chega na hora, a gente bola um jeito. E quando você vai contar pra pessoa, pra família, a emoção toma conta de uma tal maneira que te derruba. Porque você não espera que a pessoa vai se emocionar tanto de ouvir a própria história, né? Daí a gente coloca esse nosso jeito, a gente acrescenta os pontos, né? Na história e fica bem bacana. E é um projeto também que a gente quer dar continuidade. E vocês realizam, assim, alguns trabalhos com a comunidade, assim? Vocês acham que vocês têm uma responsabilidade com a comunidade? Sim, eu faço algumas participações no projeto Guri na Roça, com coordenação motora para as crianças. E o lance da gente contar a história também é justamente para encantar a vida, sabe? Assim, E a gente leva muito isso para os bairros também, né? Tanto a recreação, o palhaço, a história, acho que tem que agregar isso. Acho que as comunidades precisam disso, né? Precisam mais disso. A história ela não precisa ser só de princesa, de príncipe, de sapo, Não, a gente pode mostrar que, de repente, a história do vô pode ser tão interessante, né, quanto as histórias da Disney, dessas histórias que são, né, que tem uma Depende do olhar que você põe sobre a história. E aí encanta, sabe? Agora a gente está com uma vontade de captar o adolescente, né, que é difícil, mas é o nosso vai próximo bolar alvo. alguma coisa, a gente está pensando em alguma coisa para não ser assim, tipo, não causar esse espanto deles, né? Porque às vezes também quando você vai com muita gracinha, assim, eles não... Eles não são... Tem que ir ganhando aos poucos. Em que a gente está pesquisando aí para ver o que vai ser interessante, né? E para falar também que hoje em dia, assim, acho que o maior ato revolucionário que a gente pode ter hoje é estudar, entendeu? Isso que a gente quer passar para eles, entendeu? E ler. Vamos ler. Mas... sei lá. Vocês conseguem sentir esse impacto que a contação de história tem na vida das crianças? Vocês veem que isso traz algum resultado? Traz muito, tanto que eu falei ainda há pouco da emoção. É muito assim, como que eu posso dizer? Tipo espelho, sabe? Aquele reflexo, é muito rápido aquilo e a gente sente muito. A partir do momento que você começa a contar uma história e uma criança para e já olha para você, você já vê que aquele olhar já é diferente. E quando prende atenção, aquilo muda, né? Às vezes, para a criança nem tanto, pode ser
aquele momento só, mas pra gente muda muita coisa, né? E isso agrega muito. Tanto os adultos também. Eu acho que isso é muito legal. Faz toda a diferença pra gente, sim, a participação deles, né? Porque depois tem as curiosidades também, mas eles vêm até a gente perguntar, né? Como? Então, eles conseguem interagir bem com a gente, assim, na nossa proposta, entendeu? E esse lance mesmo de encantar, né? O encantamento, assim, a criança, ela tem esse lance de viver num outro plano, né? De ver as coisas diferentes. Então, quando a gente consegue mostrar, assim, né? Passar para eles essa mensagem, aí eles ficam, nossa... E até quando a gente fez recreação também de palhaço com uma quantidade de crianças, que eu, pelo menos, não tinha feito ainda, que a gente fez um projeto aí atrás... Então, a gente usava bastante isso, né? A gente vai contar uma história, agora vai falar não sei o quê. Aí a criança fica parada, não espera o palhaço. Falando ainda de criança, eu lembrei de uma coisa na nossa apresentação do Natal. A Valdirene, ela é uma caipira muito mandona, sabe? Os caipiras, eles são dois adolescentes bobões, assim, sabe? E tem uma cena que a gente meio que discutia, assim, por teimosia. Valdemar, não faz isso, tal, tal. E eu pegava no pé dela. Aí... terminamos o espetáculo, tchau. Aí eu voltei nesse bairro onde a gente apresentou e a criança veio até a mim e falou pra mim assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou, você fala pra aquele Valdemar não gritar com a Valdirene mais? Eu falei, tá, eu peço. Não, porque não pode ser assim, mandão. Tem que obedecer. Eu falei, olha só, cara. Então, isso que é legal, sabe? Que ela abraçou alguma coisa ali. Pô, que legal. E a criança lembrou e foi lá. E tem hora que a gente vive, assim, de personagem, mas tem uma hora que a gente tá de boa, assim. Daí... até cair a ficha, nossa, você assistiu, você viu, sabe? E durante as apresentações já aconteceu alguma coisa assim engraçada? Tanto por parte de vocês ou por parte do público, alguma reação? Sempre acontece. Como a gente não se prende ao texto, a coisa mais engraçada que acontece, por exemplo, a gente tem nosso ajudante de luz, de som, de projeção. Então, assim, tem as deixas, né? Pra ele ir seguindo a hora certa. A gente ensaia tudo. Mas chega na hora, Valdemar Valdirene se empolga tanto. Que chega aquela parte da história. Quebra. Aí anoiteceu e o sol tá gritando em cima, assim. Daí a gente fica só nos... Então, só fica nos negócios. Porque a gente não segue, assim, né? E também a gente... Essa última que a gente fez, o Reza a Lenda, ele termina com uma atração, uma surpresa, assim, né? Não pode falar. Desculpa. Tem que assistir. E aí tem a deixa pra essa surpresa entrar. Só que daí eu não segui também o roteiro, assim, né? Certo? Logo a surpresa também não seguiu o roteiro. Não, daí a surpresa falou, ai meu Deus, eles não vão falar, deixa eu já entrar. Cara, a hora que eu vi, eu tomei um susto de verdade, que eu... Nossa! Sabe assim, tipo, o que é isso? Apareceu Teve mesmo. uma outra surpresa, não sei se você vai lembrar. Quando a gente fez a feira do bolinho, quando a gente começou a contar a história, o Valdemar ele anda sempre com uma bolsinha, várias bolsas de compra. E eu precisava deixar aquela bolsa no chão para contar a história. Daí tinha uma senhora, era uma senhora já. Ela estava sentada na primeira cadeira, assim, ali no parque da cidade. Deixa que eu seguro. Daí o Valdemar foi todo alegre, né? Quando eu dei na mão dela, ela agarrou o Valdemar, lascou um beijo na boca dele. Eu te amo! Aí... aquele momento da cena que fica quieto assim, né? Mas aí ele falou, sai fora que eu sou virgem. E pegou e saiu, sabe? Mas isso foi engraçado, é umas coisas que dão uma quebrada. Mas é engraçado isso, sabe? Não tira o nosso foco. É surpresa, né? De teatro tem muito isso, né? Tem aquela reação do público. Que você não espera. Pega tanto o ator, ou o ator pega a plateia. E é o que faz de cada espetáculo também uma novidade, né? Exatamente. E sem contar aquele que a gente fez no museu também, que a criança não parava de chorar. E a mãe não tirava aquela criança dali de dentro, Exatamente. sabe? Que dó! Porque o Reza a Lenda, ele tem bastante comicidade, mas são histórias de mal-assombradas. E é um clima todo escuro, assim, né? É tudo breu, assim, uma tem uns luz boom de só. susto, mas também dá pra rir bastante. Mas criança não entende essa E ele parte. não parava né? de chorar, Fica com sabe? medo. E aí a gente ficava, nossa, e agora? O que a gente... Continua? Porque tem uma preocupação, né? A gente tá ali, mas tá percebendo também o desespero da criança. Mas deu certo, a gente causou um medo, né? Toda a reação da plateia Exato. é uma coisa muito próxima, né? Tanto que daí a mãe retirou a criança e tal, e a gente continuou. Não, aquela criança ficou até o final, lembra? Não, mas o primeiro que a mãe tirou pela mão, lembra? Ah, foi mesmo. Não, tem várias, né? Tem uma outra que aparece, moço, tem uma mulher grávida aqui, tá? Não chega muito perto, não.
Mas a gente avisa. Falou, ó, o espetáculo, ele dá um medo, não sei o quê. Ah, não, mas eu vou assistir. Ah, então de boa. Então, você já concordou. Então, já agora fica preparado. Gente, e vocês têm algum projetos futuros? Como que tá isso? O nosso futuro tá tão com a gente, assim. A gente tá andando. Pra falar a verdade, eu não consigo já... Eu tô vivendo esse projeto agora, sabe? Porque eu tenho um pensamento assim, às vezes a gente... como é que fala? Faz tanto projeto e tal, e a gente planeja se atrapalha. Não vive e não consegue aquele, né? concluir nem esse, nem, né, correr atrás do que tá lá na frente. Então, a gente sempre fala isso, vamos deixar acontecer? Porque o que vier é consequência desse trabalho, né? Então, vamos deixar fluir. A gente tem uma vontade de fazer, tipo, um banco de dados, assim, de várias histórias. Por exemplo, agora a gente tem o Reza a Lenda e a do Bolinho. Aí fazer aniversário da cidade. Não sei, sabe? E fazendo um banco de dados de várias histórias para ser vendida, assim. Mas daí cai nesse lance. Daí ele falou, vamos primeiro focar numa coisa, num projeto, e aí a gente vai vendo o que vai acontecer. Que já aconteceu, vamos fazer esse projeto? Já vieram falar pra gente, vamos fazer isso, Não, vamos focar em um. Porque senão a gente também não consegue aproveitar isso, né? E a gente não é assim, ator em tempo integral, né? A gente... produção o tempo todo. Não, eu tenho meu trabalho, o Mário tem o dele. Então, a gente não pode querer abraçar o mundo. Assim, a gente está começando agora, a gente é um grupo de nem um ano. A gente começou em junho do ano passado. Junho do ano passado. Outubro, né? Porque foi quando a gente começou mesmo. Não, agosto. É isso aí mesmo. E a ideia é, futuramente, virar ator em tempo integral. Sim. Sempre. Sim, sempre esse é o foco. assim, a gente né? continua estudando, fazendo as nossas oficinas, cursos. Isso. Não dá pra parar. Né? Somos amadores ainda, a gente... né? Mas a gente chega lá, esse é o foco. Mas esse foco eu tenho. Esse plano aí. Legal, gente. Então, boa sorte para vocês. Valeu. Infelizmente, nosso programa já vai ficar por aqui. Agradeço a presença. Mas espero a que gente vocês volta. tenham gostado. E eu espero vocês para falar sobre outros projetos Legal. também. Vocês têm um contato para deixar para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês? Bom, a gente tem a nossa página no Facebook, que é Conta Contos. E pra galera que gosta de seguir no Instagram aí, é @conta_contos. Aí segue a gente lá, a gente segue de volta e vira aquela amizade. Legal. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Carol, Mário. Valeu, cara. A gente que agradece. Valeu, brigadão, hein? Obrigada a você. Bom, galera, termina aqui mais um programa Contraplano. Agradeço a participação de você aí de casa que nos acompanhou. E se você gostou da entrevista e quiser assistir de novo, é só acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar toda a nossa programação. Não esqueça também de curtir a nossa página no Facebook e saber de tudo que rola por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.